Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos continuar na página 56, Povos do Brasil, capítulo 8. Olha só, na última aula nós estávamos falando sobre as técnicas que os indígenas usavam para a utilização da terra, que eles tinham o hábito de queimar essas terras, todo o resto do mato, depois da colheita, fica só o mato. Aí eles queimavam e depois utilizavam a terra. Eles faziam isso até esgotar aquela terra, os minerais, sais, proteínas, tudo que tinha. Quando esgotava, geralmente ele se mudava para um outro local. Hoje nós vamos continuar falando disso, dos cuidados que eles tinham, né, na página 56. Então vamos lá? Os cuidados com as crianças também expressavam o sentimento de coletividade dos grupos indígenas. As crianças indígenas, elas brincavam na água dos rios e com brinquedos de barro cozido, geralmente reproduções de animais e de pessoas. Por meio do canto, da dança, das lutas e das corridas, os indígenas adultos procuravam transmitir às crianças a cultura de seu grupo. Aqui até na página 56 tem uma foto deles caçando e outra deles junto com uma caça na mão. Os costumes e as tradições indígenas. Algumas práticas, tradições ou características eram comuns aos grupos indígenas, ainda que estas ocorressem de forma particular em cada sociedade. Os nativos brasileiros apresentavam as mais diversas manifestações de arte, que englobam a produção de cerâmicas, esculturas em madeira, pinturas corporais elaboradas ou ornamentos com plumas e penas. Normalmente, as manifestações artísticas indígenas estavam ligadas a rituais, festas, eventos místicos ou sociais. A arte indígena, assim, está associada aos próprios valores sociais, religiosos, entre outros desses grupos. Então, quando eles iam fazer uma festa, geralmente as festas deles eram rituais, ou eles iam atribuir a algum deus que eles acreditavam, ou a natureza, porque eles são muito muito atenciosos com a natureza, né? Eles respeitavam muito a natureza, eles faziam alguns rituais de dança ou de bebiam a isso ou faziam homenagens a isso. A pintura corporal, por exemplo, serve para distinguir grupos sociais dentro de uma mesma comunidade, ou marcar ocasiões especiais, tal como as roupas que usamos, que identificam a um grupo grupo que nós pertencemos, ou para expressar gostos pessoais, de acordo com interesses específicos. Para fazer a pintura, usam-se como tintas o vermelho do urucum e o preto do genipapo. Vocês veem que eles usavam as próprias frutas, no caso do urucum, ele é utilizado, ele não é uma fruta, ele é utilizado hoje para alimentos mesmo, quando você vai fazer alimentos, para ele ficar mais vermelhinho, mais rosadinho, para tempero. Ele é muito usado para tempero, o urucum. E o genipapo é uma fruta que eles extraíam o preto do genipapo e faziam essas pinturas. Era totalmente natural, sem agredir nem a pele nem a natureza. A arte em madeira engloba tanto estatuetas em forma humana, como fazem os carajá, como as máscaras criadas pelos ticuna, que ocupam a fronteira entre o Brasil e o Peru. As cerâmicas também são outras importantes representações artísticas indígenas. Então, aqui na página 457, nós temos algumas pinturas em madeira, nós temos esculturas em madeiras também, tá? Em cerâmica. Aqui na página 57 para 58, vocês têm interpretando documentos. E aí tem algumas imagens que vocês vão observar e depois vocês vão colocar aqui e responder a 1, a 2
aqui embaixo. Aqui nós temos outras histórias, né? Que também é sobre os indígenas, que é para vocês lerem o texto e responder abaixo, tudo bem? As crenças e a guerra. Entre os diferentes povos indígenas brasileiros, suas crenças expressam-se por meios de mitos, lendas e rituais. Existem desde tempos remotos. Já a preparação para guerras e conflitos passou por muitas transformações ao longo do tempo. A religiosidade indígena, a religião, fundamenta-se na necessidade de cada um dos povos em compreender o mundo. Os indígenas são politeístas, ou seja, acreditam em vários deuses, que estão ligados aos fenômenos da natureza: chuva, vento, trovão, raio, etc. Ou a elementos que considerem importantes: sol, lua, matas, animais, entre outros. Os indígenas das mais diversas etnias viviam e ainda tentam viver em comunhão com esses elementos da natureza. Cada acontecimento, como o nascimento e a morte, o plantio e a colheita, o destino de cada um, é atribuído aos desejos dos espíritos. Para alguns povos, como o Craô, habitantes dos territórios que atualmente integram o Maranhão, o Piauí e o Tocantins, há espírito em tudo: nas plantas, nos minerais, nos animais, no sol, na lua, nas águas e no vento. Assim, o cotidiano indígena, organizado com base na ideia da existência dos espíritos, em todos os seres é explicado por meio de lendas e mitos. Um personagem importante para a religiosidade dos povos indígenas brasileiros é o pajé, ou xamã. Ele é o responsável pelas práticas espirituais do grupo e detém o conhecimento sobre o uso das ervas medicinais e rituais curativos. Suas funções estão ligadas à natureza. Então, o pajé ele é uma espécie de protetor e ele fala com as divindades, os elementos que habitam o meio, e ele protege tanto a tribo como a natureza e usa da natureza para fazer medicamentos que a tribo necessite. O significado da guerra para os indígenas, a valorização das atividades militares como a guerra, é uma característica comum a quase todos os grupos indígenas. Na época da chegada dos portugueses, os cronistas descreveram a capacidade que vários povos tinham de mobilizar numerosos guerreiros para os confrontos com grupos indígenas, inimigos, ou de construir aldeias com estruturas para proteção contra ataques, como paliçadas e fossos. As paliçadas são um conjunto de estacas de madeira entrelaçados e fincados na terra, com o objetivo de proteger determinada área. Os fossos são escavações profundas em torno de uma área feita para protegê-la. Então tem até o desenho aqui, né, das paliçadas e dos fossos, para vocês terem uma ideia. Existem relatos de combates que envolviam mais de 1.000 guerreiros armados de cada lado. No passado, os meninos eram preparados para serem guerreiros. Fugir desse destino poderia significar a exclusão do grupo. Uma vez isso seria considerado falta de coragem. O papel do grupo também era importante nas guerras. O mal causado a um integrante da comunidade por um rival não era atribuído ao autor da agressão, mas a todo o grupo do agressor. Então, se uma tribo atacava eles, que um ferisse o outro, quer dizer, todos aqueles eram envolvidos. Eles tinham que tomar uma providência contra o grupo todo. A guerra era interpretada como um elo com o passado em comum, com as tradições e com os antepassados. A inimizade com o grupo rival e o desejo de vingança significava honrar os ancestrais. Deixar de honrá-los representava um abandono da história e também a ausência do futuro, quer dizer, eles não poderiam recuar mediante a uma guerra ou mediante a uma vingança, que eles tivessem perdido e fosse querer vingança. Um dos elementos da guerra indígena que surpreenderam os europeus foi o rito da antropofagia, consumo de carne humana por humanos,
praticada por alguns grupos, como os Tupinambá e os Aimoré. Os europeus consideravam isso como canibalismo, prática de selvagens e bárbaros. A dificuldade de compreensão dos europeus sobre esse costume contribuiu para criar uma ideia preconceituosa acerca desses grupos, que foram julgados como os animais vingativos ou adoradores de carne humana. No entanto, o significado dos rituais antropofágicos para os indígenas era outro, fazia parte da forma como eles entendiam o mundo e a vida. Então não era nada disso. Para eles, comer a carne do inimigo significava comemorar a vitória, e não da forma como os europeus interpretavam. A morte do guerreiro capturado era um acontecimento celebrado em festas e comemorações, que poderiam durar dias. O inimigo, feito refém, permanecia um tempo na aldeia e vivia com os mesmos direitos que os demais habitantes. Ele ficava livre e bem alimentado. Porém, com esse tratamento dado ao guerreiro cativo, os indígenas estavam apenas se preparando para o grande dia, a morte do inimigo. Aqui, para a ocasião, a aldeia preparava uma grande festa. Durante o festejo, os indígenas cantavam, dançavam e bebiam. Eles acreditavam que, ao matarem o inimigo, estavam vingando seus antepassados, e que, ao comerem a carne do guerreiro executado, incorporava sua bravura e coragem. Então, quando eles faziam uma festa para assar o inimigo, que parece para a gente terrível, mas para eles era normal, quando eles comiam aquela carne, eles acreditavam que toda a coragem daquele guerreiro que eles estavam comendo e a bravura dele passariam para a tribo também. Olha que interessante. Você acha que atualmente as razões para os povos indígenas se envolverem em guerra seriam as mesmas? E as formas usadas para tratar os inimigos são iguais? Troque ideias com os colegas e registre suas conclusões no caderno. É lógico que nós sabemos que não. Hoje a guerra indígena, ela envolve em torno da terra dos indígenas, a legalização dessas terras para que os brancos não invadam. E é lógico que hoje ninguém vai matar o inimigo, vai criar ele, engordar ele para matar depois, porque a lei não permite, ok? Dos primeiros tempos aos dias atuais, a gente continua na próxima aula, ok? Tchau, fiquem com Deus.